Mateus, capítulo 7, os versículos 13 e 14. Vamos ler os dois versículos, vamos ter uma breve palavra de oração, rogando ao Espírito do Senhor que nos oriente nessa reflexão. Diz assim o verso 13: Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos ter uma breve palavra de oração. Pai, nesta hora bendita de oração, que acalma o aflito coração, venha trazer, ó Pai, a revelação da Tua Palavra aos nossos corações. Nos dê, Pai, toda a suficiência do Teu Espírito, para que possamos então contemplar as maravilhas da Tua Palavra, para vermos, Pai, além da letra, a Ti. O desejo do nosso coração, Pai, é tocarmos o Senhor, sermos tocados por Ti também. Pai, edifica a Tua igreja, que a Tua Palavra, Pai, venha verdadeiramente, Pai, perfurar os nossos corações. Tua Palavra, Pai, venha fazer uma limpeza na qual toda a nossa alma necessita. Nós sabemos que diante da Tua soberania, quem somos nós? Mas Tu em Cristo nos fizeste Teus filhos. Tu nos amou, Pai, e enviou Teu Filho para que então libertasse-nos do pecado e nos deste a Tua própria vida pela ressurreição. Muito obrigado, Pai. Repreende toda ação contrária ao Teu Espírito. Teu Espírito age de uma forma plena em nosso meio. E em Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, vocês sabem, mas eu quero começar com uma pergunta. Onde você vai passar a eternidade? Nós vamos caminhar um pouquinho sobre esse assunto que eu vejo da parte do Senhor tão importante, porque você sabe, se você olhar pela tua estrutura física, você vai perceber que você é muito frágil, muito sensível, que a tua pele, a espessura dela, ela é muito fina. Então, a cada dia que passa, pela incidência de luz, calor, chuva, sol, etc., nós estamos sendo corrompidos. Nossa carne está envelhecendo. Nós estamos cada dia mais sendo revelado em nós aquilo que nós somos, fracos por natureza, impotentes diante da morte. Mas eu quero que você pense um pouquinho que um dia, se o Senhor não voltar antes, você vai descer para a sepultura. Agora, a pergunta é esta aqui: onde você vai passar a eternidade? Existem, queridos, a Bíblia fala, e nós cremos, existem dois caminhos, duas portas e dois caminhos. O que nos enche de tristeza é que essa porta larga, também espaçoso é o caminho, esse caminho conduz para a perdição. E a palavra fala que são muitos os que entram por essa porta e que vai por esse caminho. Um caminho muito largo, um caminho muito amplo. Este caminho é o caminho que leva para a perdição. Agora, a porta que conduz à glória é uma porta estreita e apertado também o caminho. Irmãos, Deus, o Pai, eu quero que você preste bem atenção hoje aqui, porque nós vamos falar sobre duas realidades: a celestial, aqueles que já estão em Cristo, que já têm uma experiência com o Senhor, e aqueles que verdadeiramente ainda não nasceram de novo, e que, se não nascer de novo, não apenas pessoas que estão aqui, mas em todo este globo terrestre, quando uma pessoa de fato ela não nasce de novo, a Bíblia diz que ela já está condenada, e naquele grande dia do juízo só irá receber a sentença. E a sentença é aquela que está escrito lá em Mateus, capítulo 25: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
nunca vos conheci. Mateus 7:23 também vai dizer exatamente isso. Já pensou, querido irmão, uma pessoa que se apresenta diante do Senhor hoje, sem ter a sua justiça, que é o próprio Senhor Jesus, e ouvir dos próprios lábios de Cristo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Agora, irmãos, nós temos uma alma. Deus o Pai, quanto a número e essência, Ele é uno. Quanto a número e a essência, Ele é uno. Quanto à sua persona, a sua personalidade, Ele é trino ou triuno, né? Um Deus único que subsiste em três pessoas, em três personalidades. Irmãos, quando Deus fez o homem, Ele usou a palavra Elohim. Essa palavra Elohim, ela é o plural de Deus. Quando Deus disse lá, por exemplo, em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ali Ele estava dizendo o seguinte: Deus, pessoa, vai fazer um ser pessoal. O que significa ser uma pessoa? Queridos, ser uma pessoa significa ter sentimentos. Então me escute com bastante cuidado. Uma pessoa, ela tem sentimentos, ela tem vontade e ela tem inteligência. Ela tem emoções. Mas eu separei três naquilo que concerne a vida da alma. Ela tem volição, ela tem sentimentos, ela tem vontade e ela também tem inteligência. Agora, quando Deus fez o homem, Ele dotou o homem com a capacidade de volição. Deus nos fez volitivos, de vontade própria. Cada um de nós temos uma vontade própria e Deus respeita a nossa vontade. Isso também significa, irmãos, que Deus não manda ninguém para o inferno. Deus é amor, é verdade, né? Mas o homem vai para o inferno com as suas próprias pernas quando deixa de atender a voz do Senhor e os princípios da sua palavra. Então, o que leva o homem para o inferno é a sua vontade própria. Lembre-se que Deus fez o homem com volição. Antes de entrar o pecado no mundo, Adão, ele tinha o livre arbítrio para escolher o que ele queria. Vocês sabem que existem muitas pessoas que estão totalmente enganadas, achando que pode fazer o que elas querem. A palavra fala, Jesus foi muito claro em João capítulo 8, dizendo que quem comete pecado é escravo do pecado. O que uma pessoa precisa de fazer para ir para o inferno? Nada. Basta ela não nascer de novo. Ela pode ser uma pessoa muito boa, ela pode ter uma família muito boa, educar seus filhos, ser um homem trabalhador, que tem uma família de uma moral ilibada, mas sem a vida de Cristo, essa pessoa, ela irá perecer eternamente, separado da presença do Senhor. Irmãos, é claro que depois que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, toda a raça humana ela foi contaminada. Toda a raça humana, todos os animais, todas as plantas. Vocês sabem que quando Deus então disse para Adão que a terra iria produzir espinhos, abrolhos e muitas doenças que tem no meio da plantação, vocês sabem disso. Quem cultiva café tem ferrugem, tem que passar veneno no soja, no milho, para que os bichos então não venham e arrebenta com toda a lavoura. Mas por que isso? A origem é tudo por causa da entrada no pecado do mundo. Não só o ser humano, a raça humana foi contaminada, mas todo este universo, ele sofreu, está sofrendo com a queda do homem. Nunca foi projeto de Deus fazer desta terra um caos, trazer doenças, enfermidades, nunca foi do plano dele, mas por causa do pecado,
é o homem se contaminou. O homem, por desobedecer a Deus, caiu em transgressão. Mas esse Deus, que é um Deus de amor, que é um Deus amoroso, um Deus que não faz acepção de pessoas, Ele nos ama. Ele nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo em carne para cumprir os mandamentos e para libertar o homem do pecado. Mas se nós começarmos a analisarmos lá no Antigo Testamento, por exemplo, tem um texto aqui que vocês podem acompanhar comigo, no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, um texto muito conhecido nosso, que a gente tem passado por ele bastante vezes. Então, em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, nós temos aqui uma declaração da palavra de Deus muito interessante. Aqui, irmãos, o contexto, desse versículo 19 está aqui no versículo 15, que começa esse parágrafo. Deus disse assim: vê que proponho hoje. Esse hoje aqui não é um hoje comum nosso. Nós estamos vivendo o hoje, mas o hoje de Deus é o hoje aqui, é o hoje ontem, é o hoje amanhã. Então Ele está propôs lá para Moisés passar para o povo de Israel hoje, e para nós também, porque a Bíblia ela nunca é desatualizada. A Bíblia, segundo diz o irmão do passado, é o jornal de amanhã, Então, te proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Essa é a proposta do Senhor. E aí, queridos, ele começa a desenvolver aqui alguns traços, porque Deus, Ele é o Criador. Eu quero que você entenda uma coisa. Por exemplo, quando de fato você compra um veículo novo de qualquer concessionária, então naquele veículo vem o manual de instruções do veículo, e se você não seguir aqueles princípios daquele veículo, obviamente você vai ter muitos problemas com aquele veículo novo. Então, porque a empresa criou aquele veículo, a engenharia mecânica, fizeram um veículo perfeito e lançou no mercado, mas este veículo, ele tem um manual de instrução, para que a gente possa seguir aqueles princípios, troca de óleo, e tem uma série de coisas. Hoje, cada dia mais está se modernando, mas então, se você não seguir aqueles princípios, você vai ter problema. Então, Deus criou todas as coisas. Então, Deus é um Deus de princípios, e Ele estabeleceu um princípio na sua palavra, e quem verdadeiramente não obedecer, não der ouvido à sua voz, terá problemas de dimensões eternas, de dimensões irreparáveis. Está me compreendendo? Então, Deus disse aqui, Ele está propondo, mas veja o amor de Deus, dizendo no versículo 16: se guardares o mandamento que hoje te ordeno. Por que Deus colocou aqui este princípio, estabelecendo essa condicional se guardares? Lembre-se que nós fomos criados com volição, ou seja, vontade própria. Deus não vai arrombar a sua vontade. A única coisa que nós temos é a nossa vontade. Tudo aquilo que você tem não é seu, embora você se autodenomina seu, mas logo você vai falecer e tudo vai ficar aí, você não vai levar nada. Você veio nu e vai voltar nu, você não vai levar nada. O que você pode levar deste mundo? Nada, absolutamente nada. Então, Deus aqui começa a estabelecer uns princípios, porque primeiro Ele nos dá um aviso: eu te proponho a vida e o bem. Esse bem aqui está relacionado no campo das bênçãos, a morte e o mal. Agora Ele estabelece os princípios: se guardares ou se obedeceres o mandamento que hoje te ordeno. O primeiro mandamento é este aqui: que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás
e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Irmãos, Deus também sabia que o homem, ele é carnal, vendido ao pecado, que nesse contexto, nenhum homem conseguiria cumprir a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, que são muitos, 613 são os mandamentos para cumprir, ninguém consegue cumprir. Se você tropeçar em um, se torna culpado de todos, diz Tiago capítulo 2. Então, como fazer? Mas, irmãos, você se lembra quando o apóstolo Paulo, ele creu no Senhor, ele era um homem que conhecia a lei, que guardava toda a lei, os profetas, queria cumprir a lei do Senhor à risca, mas então ele percebeu que não conseguia. Então, quando ele teve encontro com o Senhor, a vida de Paulo foi totalmente mudada, foi regenerada, ele ganhou uma vida nova, ele foi crucificado com Cristo, Cristo se tornou a sua vida, então Paulo agora entendia. Para cumprir todos os mandamentos, Romanos 12 vai mostrar que é amar o Senhor e amar o seu próximo. Agora, para a gente cumprir este mandamento de amar o Senhor e amar o nosso próximo, Ele também nos habilita, porque Cristo já fez tudo por nós. Não estou dizendo que nós vamos viver uma vida de irresponsável, temos que amar o Senhor, e nós sabemos que há um preço a ser pago aqui, porque amar o Senhor, você precisa de ter uma vida de tempo com Ele, de intimidade com Ele, e também ler a sua palavra. Você vai conhecendo, você vai amando. Quem não conhece o Senhor não vai amar o Senhor, vai amar aquilo que está ao teu derredor, e aquilo que nós amamos ao nosso derredor são coisas passageiras, são prazeres, diz Hebreus capítulo 11, prazeres transitórios do pecado. Isso só vai lhe afundar cada vez mais no lamaçal do pecado. Agora, Cristo veio e tirou o nosso pecado, Cristo é a nossa satisfação, Cristo é a nossa alegria, Cristo é a nossa suficiência para cumprir todas as coisas, a ponto do apóstolo João dizer o seguinte, 1 João capítulo 5, os seus mandamentos não são penosos. É uma pena que muitas vezes nós não atentemos para isso, porque Ele colocou o seu amor em nós, não o nosso amor de troca, o nosso amor de afetos naturais, mas o amor de Deus, o amor ágape, um amor que de fato se doa, um amor que sofre por tudo, um amor que espera por tudo, um amor que verdadeiramente crê em tudo. É o amor de Deus em nós, é a realidade deste amor, e benditos são aqueles que já ganharam uma experiência real com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e revestidos e são nutridos por este amor, e este amor vai fluir de nós. Então aqui, irmãos, vocês observem que coisa doce. A primeira coisa que Ele nos ordena, versículo 16, que ames o Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos. Irmãos, os caminhos de Deus, vocês se lembram quando Moisés, então, em Êxodo capítulo 33, versículo 13 a 14 até o 16, ele disse assim: Senhor, eu te peço neste momento que tu me mostre os teus caminhos para que eu te conheça. Irmãos, se nós conhecermos os caminhos do Senhor, nós falamos algum tempo atrás aqui sobre os caminhos de Deus, nós não vimos todos, nem dá para ver todos, porque o Senhor tem caminho em tudo quanto é local. Então, conhecer os caminhos do Senhor é algo maravilhoso. O que significa conhecer os caminhos do Senhor? É conhecer o próprio Senhor em realidade espiritual. É cada dia mais nos relacionarmos com Ele, com este Deus Todo-Poderoso, que habita no coração de todo aquele que creu. Então, queridos, aí Ele fala dessa terra para nós possuí-la. Essa terra é a terra de Canaã, que vocês sabem que fala da pessoa de Cristo e da plenitude de Cristo, terra de Canaã. Mas aí interessante, queridos, que Ele diz aqui algo muito interessante no versículo 17: porém, se o teu coração se desviar. O coração está no campo das afetividades, está no campo do sentimento, está no campo das emoções, está no campo da volição, da vontade, pensamentos, sentimentos e emoção. Esse é o coração. Então, o que o Senhor está mostrando para nós aqui? Vocês têm o coração de vocês inclinados para mim. Isso para este povo aqui era terrível, irmãos.
Eles tinham de fato temor de Deus mesmo, porque se eles não andassem nos caminhos do Senhor, obviamente vocês se lembram que muitas vezes a terra se abriu, muitas vidas foram ceifadas, mas hoje nós sabemos que até para cumprirmos todas as coisas, Ele trocou o nosso coração lá na cruz. Ele tirou o nosso velho coração e nos deu um novo coração. Agora Ele diz assim: mas se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses e os servires, irmãos, esses deuses aqui, escute, deuses é tudo aquilo que ocupa o lugar de Cristo na sua vida, é um Deus. Às vezes tem pessoas que falam muito dos católicos, né? Que eles são adoradores de imagem, mas os evangélicos são piores do que eles. Se tem um povo que é idólatra, é evangélico, sem a vida de Cristo. Idolatra filho, esposa, carro, uma série de coisas, muito pior, entende? Mas aí, queridos, ele continua dizendo o seguinte: então hoje te declaro no verso 18, que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Passando o Jordão, para entrar a Canaã, precisa de uma experiência de morte. O Jordão significa descida, significa morte. Agora, olha o 19, presta atenção. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Ele está repetindo aqui, irmãos. Ele está enfatizando porque o Senhor tem um cuidado maravilhoso conosco por causa do seu amor, em nos advertir novamente. Ele está reiterando aquilo que ele disse. É como se ele estivesse dizendo para nós o seguinte: olha, por favor, meus queridos, fiquem atentos, não se desviem. Para que vocês vão morrer eternamente? Então, eu tomo Deus era tão justo. Por que vocês acham que Ele tomou os céus e a terra, tomou hoje por testemunhas contra ti? Por quê? Terra, céus, é todo o exército dos céus, e tudo aquilo que há na terra toma como testemunha contra nós, porque Deus é tão justo para que naquele dia ninguém venha acusá-lo. O Senhor foi injusto comigo. Não foi, irmãos. Ele está cercando a humanidade. Ele diz o seguinte: testemunhas contra ti, que te propus hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Como nós temos volição, vontade própria, quando nós estamos lendo a palavra, irmãos, todas as vezes que uma pessoa for ler a palavra de Deus, a graça do Senhor, ela é revelada. Então a pessoa pode decidir, e a gente vai ver depois o texto, por que disto, decidir se crê ou se não crê, entende? Escolhe, a capacidade que Ele nos dá para escolher, porque o homem no pecado, sinceramente falando, ele não tem vontade própria, ele está a serviço de Satanás. 2 Timóteo 2, versículo 26, Satanás prende a vontade dele, e a pessoa faz o que ela acha que está querendo, mas ela não faz aquilo que ela quer, ela faz aquilo que o seu dono manda ela fazer. E todos nós nascemos filho espiritual do diabo, vocês sabem disso, a Bíblia é tão clara. Então, escolhe pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Aí de novo ele diz: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele. Então você percebe o que ele fez com os mandamentos? Ele resumiu, isso que o apóstolo Paulo entendeu, irmão. Ele resumiu todos os mandamentos dizendo o seguinte, versículo 20: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Irmãos, o Senhor ama quando nós damos ouvido à sua voz, quando nós lemos a sua palavra, é o falar de Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade. Essa palavra longevidade, o sentido aqui de eternidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó.
Ele vai resumir isso aqui lá em Gálatas capítulo 3. Muito interessante, irmãos. Então, os irmãos prestaram atenção aqui, entenderam o sentido, irmãos, que Ele deseja uma vida relacional conosco. Muito interessante. Então, por escolha pessoal, sem sombra de dúvida, as pessoas decidem rejeitar o Senhor Jesus e assim elas definem o seu próprio destino: céu ou inferno. Onde você vai passar a eternidade? Você tem convicção, irmão? Porque não adianta você ter um conhecimento bíblico e sem a realidade daquilo que você conhece. Isso é lata vazia. Faz às vezes muito barulho, chama muita atenção, mas sem nenhuma realidade. Infelizmente, pessoas, elas vão para o inferno por desprezarem o amor da verdade para serem salvos. Vamos dar um pulinho comigo ali em 2 Tessalonicenses, um texto conhecido nosso, mas temos que ficar advertidos sobre esses textos aqui. Capítulo 2, vamos ler o versículo de 9 até 12. Olha o perigo aqui, irmãos. Então tenham paciência comigo, vou ser muito enfático em alguns pontos específicos, fazendo com que essa palavra, que é viva e eficaz, ela possa pular para dentro do nosso coração e fazer ali uma obra maravilhosa. Agora, se você assim o desejar, porque Deus, o Pai, não vai operar nada na sua vida se você não querer, se você não abrir o seu coração para Ele, né? Diz assim a palavra, versículo 9, 2 Tessalonicenses 2, 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Que tristeza, irmãos. Nosso irmão A.W. Tozer, ele disse o seguinte, uma frase muito linda, seria bom a gente decorar essa frase porque ela é tão preciosa. Ele disse assim: muitas pessoas não vão para o céu porque o céu seria para elas um próprio inferno. Estão me compreendendo? Aquela atriz global, falar aqui porque foi colocado nos jornais, né, a imprensa divulgou isso, Fernanda Torres, ela disse o seguinte: se os crentes vão para o céu, eu prefiro ir para o inferno. Não é que prefere, ela, se não nascer de novo, ela vai mesmo, já está lá no inferno. O inferno vai se consumar na vida dela. E essa honestidade desta mulher me assustou. Eu fiquei muito assustado, fiquei impressionado. Puxa vida, se os crentes vão para o céu, eu prefiro o inferno. Honestidade que nos impressiona, percebe, irmãos? Agora, Deus, Ele jamais escolheu mandar alguém para o inferno. Todavia, as pessoas, elas têm o direito de fazer as suas escolhas. É por isso que a Bíblia diz lá em Romanos, se vocês quiserem acompanhar, eu vou ser bem rápido nos versículos da palavra, Romanos 8, versículo 29, aqui que entra a questão da eleição, diz assim, olha que coisa interessante, Romanos 8, 29, porquanto aos que de antemão conheceu, aqui de antemão, aqui ele está dizendo o seguinte, antes de criar todas as coisas, o Senhor já sabia, porque Ele é onisciente, aqueles que iriam crer nele e aqueles que não iriam crer. Os que iriam crer desde a fundação do mundo é aqueles que Deus separou para Ele, porque Ele é onisciente. Imagina você aqui, você sabe o que vai ocorrer com a humanidade daqui a 15 anos. Então você sabe como que vai ser, um povo que vai crer, outro povo que não vai crer. Então Deus, sabendo disso, Ele escolheu aqueles que Ele sabia que iriam crer nele.
E a Bíblia vai dizer lá em 2 Timóteo 2, versículo 19, que o Senhor conhece os seus. Somos conhecidos dele. Desde quando? Desde a fundação do mundo. Por isso que Cristo, quando veio a este mundo em carne, ele veio, claro que a obra da cruz, porque Deus não é injusto, a obra na cruz foi para todos. Mas nós sabemos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele morreu pelas ovelhas perdidas da casa do seu Pai. Ele sabia que iriam crer nele para a eternidade. Então, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Aqui o sentido é de eleição. Nós não estamos aqui fazendo ou formando ou crendo numa doutrina da predestinação. Não, os que de antemão ele conheceu, ou seja, que ele já sabia que iriam crer nele. Então ele os elegeu, ele os predestinou. Olha só, predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. A imagem de seu filho é para ter o caráter do seu filho dentro de si, e esse caráter tem que ser formado, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Está vendo aqui, irmãos, que coisa preciosa. Agora, irmãos, preste atenção, não existe nenhum versículo na Bíblia, nenhuma palavra de predestinação para os que se perdem. Não existe isso na palavra de Deus. A respeito deles, a palavra de Deus explica, sabe de que maneira? Aqui em Romanos mesmo, olha só, o capítulo 1, versículo 28. Vamos ler com bastante cuidado. Esses versículos são importantíssimos, irmãos. Romanos 1, versículo 28, diz assim, olha que interessante. E por haverem desprezado, percebe que está no campo da volição aqui? Eles não queriam, eles desprezaram, eles não se importaram. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, porque Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então eles, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Irmãos, eu acho que não tem pior castigo para um ser humano quando ele despreza o conhecimento do Senhor, é Deus entregar o homem a si mesmo. Não tem castigo pior do que esse, porque ele vai ter que dar conta dos seus atos depois. Irmãos, Deus, o nosso Pai, Ele deseja, Ele lhe deu a mim e a você a graça para todo homem crer. A graça de Deus, ela foi revelada, foi manifestada em Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos, ou seja, quando nós estamos ouvindo o Evangelho da Graça, ele realmente abre os céus e revela a sua graça, e a pessoa, ela pode decidir se crê ou não crê, porque a graça nos habilita a crer. Filipenses 1:29 fala que foi-nos concedido a graça de crer nele, como também lá em Atos capítulo 18, versículo 27, aos que creram mediante a graça. Sem a graça ninguém consegue crer na palavra de Deus, nós precisamos da graça do Senhor, essa graça que nos habilita, essa graça que nos capacita. Agora, mas o homem, ele não deseja o Senhor, nunca desejou, por isso que ele veio buscar os seus, sabia que aqueles iriam crer ou não. Então, é ou não é uma questão de escolha? Claro que é. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. É uma questão de escolhas? Sim, Senhor. Mas como? Se o homem, ele é escravo do pecado, ele está espiritualmente morto. E quando que um morto espiritualmente pode responder ao Senhor? Mais uma vez eu enfatizo, a graça de Deus, ela é revelada. Ninguém vai descer para a sepultura sem ouvir a palavra de Deus. Ninguém, irmãos. Ou talvez alguém vai convidá-la, ela fala, eu não quero ir, desprezando, não querem. Agora, mas por que é uma questão de escolha?
Você vai entender isso aqui lendo Romanos capítulo 14, o versículo 12. Vamos ler com bastante cuidado e pensar um pouquinho nesse versículo aqui, Romanos 14, verso 12. Então aqui, claro, é uma questão de escolha. Deus diz: escolhe, pois, a vida, por que havíeis de morrer? Né? O versículo 12 diz assim, Romanos 14, verso 12: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Irmão, só pode dar conta de si mesmo a Deus quem é responsável pelos seus atos. A graça veio. Irmãos, quantas pessoas que você já conhece que têm virado as costas para o Senhor e pela sua palavra? Eu conheço muitos irmãos que priorizam sempre coisas e coisas, são pessoas interesseiras nas coisas deste mundo, em benefício próprio, entende? Vai dar conta dos seus atos. Queridos, não menospreze, não despreze aquele que foi assumir uma cruz no teu lugar e lhe incluiu naquela morte, tirando a sua natureza velha, suja, podre, nojenta, pecadora. A palavra fala que nós éramos como imundos, uma verdadeira imundícia. Ele levou sobre si toda a nossa sujidade lá na cruz do Calvário, no seu corpo santo, e deu fim, irmãos, e nos deu a sua vida pela ressurreição, uma vida eterna. João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Como, irmãos, que Deus, o que Deus mais precisa fazer para salvar o homem? Ele não pode fazer mais nada, porque Ele já fez tudo. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele foi até a última consequência por tua causa. Embora você não merecia isso, eu e você, nós merecíamos o inferno, fogo eterno para todo sempre. Agora, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém, irmãos, eu repito, pode dar conta dos seus próprios atos se não for responsável pelos seus próprios atos. A questão da volição, entende? Deus nos fez uma capacidade de discernir, com a capacidade de escolher aquilo que queremos seguir ou não. Nem para seguir o Senhor Ele força, Ele diz assim: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Vai sofrer? Vai. É um caminho apertado? É uma porta estreita? É, mas lá no final é um lugar espaçoso, é eternidade, é glória. Não vai ter mais dor, mais sofrimento, mais luto, mais lágrimas, é alegria plena e delícias perpetuamente. Agora, irmãos, Deus não determina quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, ou melhor, são as minhas atitudes em consonância com os princípios estabelecidos por Deus, são as nossas escolhas que levam para o inferno. Observam aqui, irmãos, Isaías 66, versículo 4, que lindo texto, que mostra as escolhas erradas que nós fazemos. Então temos que nos atentar para isso, irmãos. Vocês percebem que o mundo ele exerce um poder muito grande sobre a sua mente, sobre o seu coração, dizendo que isso aqui é coisa fiada, mas um dia você vai estar diante do Rei dos Seis, do Senhor dos Senhores. Então Isaías 66, versículo 4 diz assim: assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram. Está vendo aqui? Questão de ouvir é fundamental, de amar o Senhor e ouvir é fundamental. Clamei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Está vendo, irmãos?
O ser humano, ele detesta, odeia aquilo que Deus ama e ama aquilo que Deus odeia. São as escolhas do homem. Aquele dia, o juízo, diz Tiago, vai ser sem misericórdia. Sem misericórdia. Agora, queridos, quem vai para o inferno, segundo os princípios da palavra de Deus? Vamos dar uma olhada aqui no Salmo 9, versículo 17. Vamos dar uma passeada na Bíblia hoje. Eu quero comentar pouco, porque tem muitos textos, eu vejo que eles são fundamentais, eu quero ir devagar aqui. Salmos 9, versículo 17. Aqui nós temos uma declaração fundamental da palavra do Senhor. Aqui algumas Bíblias vai estar aí, ímpios, outras perversos, mas é a mesma raiz. Salmos 9,17 diz assim: os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Esquecem de Deus, são pessoas que estiveram lá, passearam, rodearam, mas se esqueceram do santo caminho, se esqueceram do santo mandamento. Agora, qual é a causa de tudo isso aqui, irmão? Queridos, é uma coisa chamada incredulidade. Agora vamos lá para Hebreus capítulo 3, verso 12. Hebreus 3, verso 12. Esqueceram de Deus, já tiveram quase lá, mas se desviaram, voltaram para trás. Então aqui nós temos uma exortação bastante interessante que o Espírito Santo traz para nós. Olha o versículo 12: tende cuidado, irmãos, está escrevendo para irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, porque a incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. De novo ele chama a nossa atenção, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Irmãos, Paulo fala que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. O homem, ele foi dotado pelo Senhor de inteligência, de conhecimento. Então uma pessoa que tem muitos conhecimentos é um grande obstáculo para se chegar ao Senhor, porque ela se basta nos seus próprios conhecimentos. Ela pode até conhecer Bíblia, temos muitos aí no Brasil inteiro, Leandro Carnal e tantos outros que conhecem as Escrituras, mas se declararam ateus. Ateus. Qual a diferença de um ateu e daquele que não creu? Nenhuma, está no mesmo patamar. Agora, o problema do homem é incredulidade. Queridos, vocês percebem que cada dia que passa no Brasil, pelos programas de televisão, pelos jornais, folhetos, o Evangelho está sendo esparramado nos 4 cantos, não só do Brasil, mas nos 4 cantos da terra. Quando todos ouvirem, ele vai voltar, porque a igreja vai estar preparada já nesse tempo, vai estar desejando e amando o Senhor. Então, queridos, abra comigo em 2 Pedro, muito interessante esse texto aqui, 2 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 20. Olha que advertência nós temos aqui também, irmãos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20 em diante diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, claro, conhecendo Ele, você vai estar conhecendo a verdade vai te libertando, a verdade vai te limpando, Ele é a palavra viva. Mediante o conhecimento do Senhor
do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Lembra lá de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 e 20? Amando o Senhor, guardando os seus mandamentos, andando nos seus caminhos. E aí diz o 22, com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, irmãos, o que vai voltar é aqueles que às vezes estão no nosso meio, mas que nunca creram. É igual, por exemplo, lá na França tem muito disso. Eles pegam uma porquinha, colocam ela na sala, dão um banho nela, aplicam uma injeção para tirar aquele cheiro de porco, coloca uma fitinha nela, é o porquinho de estimação, tão linda, tão bonitinha, tão maravilhosa, mas se você esquecer a porta aberta, ela sentir cheiro de chuva, de barro, ela vai lá se chafurdar na lama, porque a natureza dela é de porco. Tem muitos que, disse o pastor Antônio Bochon certa vez, dizendo o seguinte: isso é a mesma coisa você ensinar um urubu a comer alpiste. O urubu gosta de carniça, entende? Carniceiros. Agora, se o coração do urubu for trocado por um coração de canário, ele vai comer alpiste. Isto é regeneração, é a troca do velho e a colocação do novo. Você sai de cena e Cristo entra na sua vida. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lembra que Paulo disse lá em 2 Timóteo 4:10, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Amando o presente século. O que é o século? Este mundo. Vamos curtir o mundo, vamos curtir a vida. Abandonar. Mas saiba de uma coisa: você quer curtir a vida? Vai curtir a vida, mas curta mesmo, porque é curta mesmo, para depois você vai passar a eternidade no inferno, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, e lá é para todo sempre. Eu não creio, você não crê. Aquele rico também não cria, que Jesus contou lá em Lucas 16. Quando ele estava lá no inferno, aí ele teve a sua consciência missionária despertada. Manda lá na casa dos meus irmãos, eu tenho 5 irmãos para que não venham para esse lugar de tormento. É uma realidade. Percebe, irmãos? Agora, eu vou falar uma coisa aqui muito interessante. Preste bem atenção. O instrumento da verdade científica, muitos aqui sabem o que é. Qual que é o instrumento da verdade científica? É o experimento. Temos que experimentar. Aí você sai da teoria e vai para o experimento. Percebe? Agora, irmãos, vamos ver o seguinte. Agora, qual que é a verdade teológica? É a palavra de Deus. Você não tenha dúvida disso. Agora, queridos, se você quiser saber tudo sobre a verdade, vá para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas. E eu convido você a acompanhar comigo Apocalipse 21, versículo 8. 21, versículo 8. Diz assim. Então vamos analisar aqui a verdade em termos bem interessantes. Versículo 8 diz assim, olha só, Apocalipse 21, 8, um texto que nós conhecemos muito bem, mas às vezes nós não atentamos para ele. Quanto, porém, aos covardes, essa palavra covarde aqui é tímido em algumas versões. Qual que é esses covardes, esses tímidos nesse sentido aqui? Deixa eu colocar aqui fazer aqui uma ilustração. É mais ou menos o seguinte: vem aqui a família, deixa a esposa e o filho para assistir a reunião da igreja,
e ele está ali no portão, a gente chega e fala: meu amigo, vamos ouvir a palavra. Não, eu não quero, acho que está muito cedo para mim ainda. São covardes, são tímidos, estão voltando para trás. Eu sou muito jovem ainda, mais para frente. A morte na nossa vida é uma iminência. Esse é o sentido dessa palavra covarde. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos. Você crê na palavra de Deus? Você crê que você está unido a Cristo em sua morte e ressurreição com Ele? Se você não crê, você está perdido, irmão e irmã. Perdido e eternamente. Clama a misericórdia dEle, para que Ele faça você crer e descansar. A palavra crer é unido àquilo que você crê. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, entende? Aos abomináveis, aqui o aos abomináveis está relacionado no eu. Tem pessoas que são tão amantes de si mesmas que diante do Senhor elas são abomináveis. Mas se eu não me amar, quem vai me amar? Deixa de ser egoísta. Amantes de si mesmo. Aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmãos, você entendeu esse texto aqui, irmãos? Que a sua vida aqui é muito curta, que amanhã ou depois, que o nosso irmão aqui sabe que ali no cemitério é o lugar mais rico que tem aqui em Sidrolândia. Quantos sonhos estão enterrados lá? Quantas crianças ele enterrou lá? Quantos idosos ele enterrou lá? Quantos jovens foram enterrados lá? Quantos adultos foram enterrados lá? E amanhã é você. E você está preparado para encontrar com teu Deus? E a Bíblia, ela adverte, Amós 4,12: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Você está preparado? Se você tiver um infarto nessa noite, talvez você pode dormir hoje, amanhã você não pode acordar mais. Você tem certeza do seu novo nascimento em Cristo? Não brinque com a sua alma, ela é eterna. Priorize o Senhor. Ele morreu numa cruz, foi uma obra sincera, foi uma obra de verdade, por amor a você, e nós estamos cuspindo nessa obra, não levando Ele a sério. Irmãos, coloque a tua barba de molho. O teu dia está chegando de você encontrar com o teu Deus, o Criador de todas as coisas. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele falou mais do inferno do que do céu. Leia, aliás, o Evangelho de Mateus, segundo o nosso irmão Atmani, ele diz que é 10 vezes mais difícil do que Apocalipse. 10 vezes mais difícil. Agora, queridos, o que é inferno? O que é inferno? Não tem mais pregações sobre o inferno, né? Inferno, está metendo medo nas pessoas. Não é metendo medo nas pessoas, não. E por que Jesus falou tanto de inferno? Por que será, irmãos? Porque Ele não quer que nenhum de nós vai para lá. Inferno é o lugar que representa a ira de Deus. Inferno é o lugar que representa a ira de Deus sobre a impiedade e o pecado. Porque Deus nos julgou o meu e o seu pecado na cruz em Cristo. Romanos 8,3. Fomos julgados com Cristo. Fomos julgados ali, o meu e o seu pecado em Cristo. Ele crucificou a nossa velha natureza perversa. Então, se nós cremos que morremos com o Senhor na cruz do Calvário, a Bíblia assim o diz. Queridos, Romanos 8,1 vai dizer o seguinte: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Mas, irmãos, deixa eu mostrar para vocês alguns relances do que é o inferno. Abra, por favor, em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Mateus 25, 41. A Bíblia não deixa dúvidas sobre este assunto. Queridos, e por favor, não vá dormir de touca. Sai da touca e vai para um relacionamento com o Senhor, clamando a sua misericórdia. Mateus 25, versículo 41, que diz assim: olha só, então esse dia vai chegar, irmãos, porque aqui o contexto é do grande julgamento. Então o rei, oh coisa linda, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Quantas milhares e milhões de pessoas vai ouvir essa voz dos lábios do Senhor?
apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno Deus preparou para o diabo e os seus anjos, mas o homem quer ir para lá. Nunca foi desejo do Pai mandar ninguém para o inferno, mas o homem vai porque ele quer, porque deixa de crer no Senhor. Irmãos, que oportunidade nós temos hoje de ouvir a verdadeira palavra de Deus, que há libertação. Queridos, então o inferno é o lugar onde a ira de Deus vai se manifestar sobre a impiedade, sobre o pecado. Inferno, irmãos, como é que nós poderíamos definir? É um lugar de sofrimento inimaginável. Inferno é um lugar de sofrimento que não dá para nós imaginar o quão terrível é. Daniel capítulo 12, não precisa abrir, deixa aqui que nós vamos ver um versículo aqui, 12:2, a palavra fala assim: muitos dos que dormem no pó da terra, uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Horror eterno é para todo sempre, não vai ter como sair de lá. Olha aqui o versículo 30. Então, inferno é um lugar de sofrimento terrível, diz assim a palavra: e o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. No inferno só vai haver choro e ranger de dentes. Trevas e ranger de dentes, trevas no original grego significa escotos. Escotos significa realidade da escuridão. Às vezes quando acaba a energia, fica um breu, você não enxerga nada, né? Mas isso ainda é lenitivo. Mas no inferno, a palavra fala que são densas trevas, que você consegue apalpar. E ali, irmão, não vai ter, você não vai conseguir enxergar ninguém, só vai ouvir. Imagina só, Apocalipse fala que quem vai estar lá no inferno? Abra comigo em Apocalipse capítulo 20. Veja quem vai estar lá no inferno. Isso é muito sério, meus queridos irmãos. Falando isso aqui não, irmãos, para amedrontar ninguém, muito pelo contrário, falando com muito amor, porque estava fervendo no meu coração. Apocalipse, capítulo 20, vamos ler alguns versículos aqui. 20, versículo 10, diz assim, olha só: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos, atormentados. E ali, 2 Pedro 2,17 fala que é densas trevas, escuridão das trevas. E ali vai estar Lúcifer, os bilhões de demônios que estarão ali, e você também, se não crê na sua morte e ressurreição com Cristo, você vai ser, a palavra fala o seguinte aqui, olha: lá já estão falsos profetas, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, amém. Ah, mas isso aqui é o diabo. Mas olha aqui o versículo 14 e 15 deste mesmo versículo: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E, olha o 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Tenha misericórdia da sua alma. Vamos parar de dormir, vamos despertar desse sono maldito. Vamos levar Cristo mais a sério. O povo aí fora está morrendo sem Cristo, irmãos. O que nós estamos fazendo? Nós conhecemos o Evangelho, mas nós não praticamos o Evangelho, não pregamos o Evangelho. Por quê? Porque nós temos medo, temos vergonha. E as coisas que você faz em oculto não é mais vergonhoso?
diante do Senhor, estou falando com misericórdia, amor e graça, por favor. Não quero julgar nem condenar ninguém, não cabe a mim, mas eu preciso falar a verdade. A verdade dói, machuca, mas ela cura. Essa verdade tem que nos despertar. Ah, meus irmãos, inferno é um lugar de sofrimento eterno. Abra lá em Marcos capítulo 9, versículo 48. Marcos 9, versículo 48. Isso tem que nos chamar a nossa atenção, irmãos, para essas realidades nas quais está escrito. A palavra de Deus, ela diz assim, Marcos 9, versículo 48. O final do versículo 47 diz assim, que com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Agora me escuta aqui, a alma, ela é responsável pela inteligência, pela volição e pelos sentimentos. Quando a pessoa vai para o inferno, ela vai ter plena percepção de que vai estar no inferno. Está me compreendendo, irmãos? Lembra de Descartes, de 1596, que ele nasceu, viveu até 1650, ele disse: penso, por isso logo existo. Penso, logo eu existo. Pensamento, a alma. Volição, vontade própria. E também emoções e por aí vai. Irmãos, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor. Eu quero citar, irmãos, mais 2 versículos para os irmãos. Tinha mais, mas vamos citar mais 2 versículos. Romanos 11, verso 22. Deus é amor. Deus não vai mandar ninguém para o inferno mesmo. O desejo do Pai, vocês se lembram lá em 1 Timóteo 2, versículo 4? O desejo de Deus é que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa palavra desejo envolve a vontade do Pai. O desejo dele é que todos sejam salvos, mas nem todos vão ser salvos. Agora, se Deus quisesse que todos fossem salvos, teriam que ser salvos, mas o desejo dele é que todos sejam salvos, porque o homem precisa escolher, mediante a graça, se vai crer ou se não vai crer. Quem nele crer, não será julgado. Quem não crer, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora, qual o texto que eu citei? Romanos 11, 22, perfeitamente. Olha o texto aqui, escute. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Irmãos, considere isso diante do Senhor. A bondade dele e a severidade dele. A Bíblia diz que Deus é bondoso, mas ele é também severo. Ele é graça, mas ele também é justo. Então, irmãos, onde você está? No céu ou no inferno? Agora, se você já creu no seu novo nascimento em Cristo, quero convidá-lo para nós encerrarmos em João capítulo 14 e outros textos, mas vou ler só isso aqui, dá para a gente ter uma ideia tão preciosa. Depois você pode ler Apocalipse 21, que vai mostrar a glória. Diz assim, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Olha o que o nosso amado Senhor Jesus Cristo disse para nós aqui. Olha que lindo, irmãos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Que coisa linda, irmãos. E o último versículo, Mateus capítulo 25, e nós vamos orar. Mateus capítulo 25, versículo 34. Esse é o grande dia, preciosíssimo. Diz assim:
Mateus 25, verso 34. O Senhor Jesus, ele diz aqui algo tão importante para o nosso coração. Para aqueles que creram, que foram atraídos no corpo de Cristo, que foram crucificados, que morreram, ressuscitaram com Cristo e têm Cristo como sua vida, está escrito: então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ponto. Irmãos, que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa semana, que você se inclina seus ouvidos para escutar a voz dele, vá para a palavra de Deus, não perca mais tempo. O tempo da tua existência na terra aqui é de 70, 80, não vai passar de 120 anos, passa muito rápido. Então procure conhecer o Cristo que habita dentro de você. Amém, vamos orar. Pai, te damos graças por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Desde pela manhã estivemos aqui, Pai, ouvindo a tua voz, louvando e agradecendo o teu nome. Nós entregamos, ó Pai, os cuidados dessa semana nas tuas mãos. Pedimos, ó Pai, que o Senhor traga despertamento para nós, traz avivamento para nós. Ó Pai, que nós não venhamos ficar voltado para os interesses do mundo, mas que os nossos interesses estejam em satisfazer a tua vontade, em amar o Senhor e guardar os teus mandamentos, que não são penosos, Pai. Leva-nos guardados para os nossos lares, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as consolações, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre esta igreja e sobre a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, hoje e para todo sempre, e em Cristo nós oramos. Amém.